A gata nunca saiu de lá. A velha morreu na companhia dela enquanto dormia. A gata foi ao portão da casa e miou até que alguém entendesse que havia algo errado. O corpo foi retirado, os outros gatos partiram e ela continuou lamentando no portão. Os porteiros do prédio passaram a alimentar a gata. Um dia, essa moça pegou a gata no colo e entrou no elevador. Depois de muito caminhar pelo apartamento escuro na companhia da gata, uma dor forte indicou que era hora de cronometrar as contrações. Pouco antes das 5 da manhã, saíram apressados para o hospital. Eu acho que a escrita, tanto quanto a dança, ou o teatro, a música, ou até mesmo o esporte, são formas da gente se colocar no mundo, formas da gente absorver o que a gente vê à nossa volta, interpretar e depois libertar, colocar para fora. A vontade de lançar o meu primeiro livro foi muito assim da ideia do projeto e pelo próprio hábito como leitora também, assim, de gostar de ter o livro impresso, de entender o livro também como uma experiência tátil e querer, por minha vez, ter o meu também. Mas eu fui pensando nessas histórias que eu gostaria de encontrar, me colocando assim, se eu fosse um mosquitinho e eu pudesse entrar dentro dessas janelas, o que eu gostaria de ver? E trazer essa coisa assim das relações humanas, de como que a gente vive entre quatro paredes, quando não tem ninguém olhando. E aí eu primeiro rascunhei quais histórias eu gostaria de contar, eu fui escrevendo essas histórias e depois as organizei, colocando cada uma dentro de um apartamento, de forma que esse livro fosse crescendo em tensão, né? As histórias fossem ficando mais tensas quanto mais alto esse prédio vai ficando até o momento em que se encontra com essa narradora. Acontece que quando eu cheguei lá em cima, quando eu fui contar a história dessa narradora, eu achei que fazia mais sentido eu achei que ela era muito grande para ela ter um conto só, né? Porque afinal de contas ela estava em todos os outros. Então eu voltei e eu reescrevi todos esses contos, inserindo um pouco mais dela, de personalidade, de história de vida, ela deixando uns caquinhos para que esse leitor fosse querendo percorrer esse caminho até chegar onde ele descobre a história pessoal dela. Eu tive que criar um horário específico para escrever, porque assim, no período da minha vida em que eu escrevi esse livro, assim, eu estava com 2 trabalhos, e aí tem a minha rotina de casa, tem filho pequeno, então teve uma hora que eu tive que parar e dizer, dá licença, agora eu vou fechar a porta, eu vou escrever. Eu gosto muito de escrever na mão, então eu tinha um caderno onde eu ia colocando todos esses rascunhos, e quando eles cresciam, quando eu tinha uma ideia melhor do que ia acontecer, eu escrevia o texto, né, inteiro no computador, e foi a partir dele que eu organizei os rascunhos dos textos, né, o resumo de cada uma dessas histórias, e depois eu as escrevi, depois eu as reorganizei por andares, por apartamentos, né? O título de cada conto é o número do apartamento. Eu acho que a importância da voz feminina dentro da literatura hoje, ela tem que estar atrelada à representatividade, né? Então, assim, ter mulheres escrevendo sobre mulheres e principalmente para mulheres, né? A gente se reconhecer e se encontrar uma pelo olhar da outra, né? E se entender. Nós temos grandes autoras mulheres na literatura universal, na literatura brasileira, na literatura no Espírito Santo, mas curiosamente, quando você vai olhar nas estantes, nas bibliotecas, nas bibliografias, nas listas de livros adotados por escolas, você vê uma maioria inacreditável de homens. Ainda me perguntaram, quando você representa homens, você representa muito bem. Eu digo, claro, passei a vida inteira lendo homem, né? Então, eu acho que a importância é a gente se encontrar e a gente se reconhecer e a gente trazer a nossa capacidade de ver o mundo a partir desse ponto de vista do que é ser mulher. Todos esses assuntos que vêm juntos, né? A sexualidade, a formação das famílias, é também uma questão de representatividade, das pessoas poderem se enxergar na literatura, se encontrarem, se sentirem representadas em todas as formas artísticas, não só na literatura. Eu acho importante que todas as pessoas sejam vistas, porque elas existem, né? E elas não são minoria numérica. Eu prefiro pensar na literatura como uma coisa universal, independente do gênero.
E eu prefiro pensar que as pessoas elas têm que ler, elas têm que se identificar, elas têm que se encontrar, sabe? Então, assim, nessa trajetória desde que eu publiquei Bárbara, para mim as experiências mais fantásticas têm sido conversar com jovens em escolas e as pessoas dizerem, olha, eu me identifiquei, olha, eu gostei de ler pela primeira vez, eu achei um livro bacana para trabalhar na minha escola. Então, esse tipo de retorno é importante, porque as pessoas se encontram por meio da literatura e elas descobrem que um escritor não é, sabe, assim, uma pessoa que morreu há 100 anos, um velho barbudo que morreu há 100 anos. Então, assim, que um escritor é uma pessoa próxima e que a literatura é possível, a literatura é alcançável, ela está disponível, sabe? É esticar a mão e puxar um livro da estante e viver ali dentro. Então, as minhas influências, elas são bem mais contemporâneas, bem mais, assim, século XX. E a coisa que eu mais li, assim, em volume, é essa literatura fantástica latino-americana, assim. Então, eu tenho a obra de Cortázar, eu tenho inteira, li inteira, vários livros mais de uma vez. E eu acho que disso eu trago um pouco do fantástico, que também está presente no meu livro, porque essa narradora não se sabe se ela está viva, se ela está morta, se ela é um fantasma, ou se ela é um espírito, o que ela é. E eu trago muito também essa simplicidade da linguagem, né, a preferência pela ordem direta, que isso vem dessa literatura que eu gosto de consumir e também vem pelo meu exercício de profissão, né, trabalhando como redatora, trabalhando com a língua. É mais difícil de você acessar as grandes editoras, as editoras de projeção nacional, né, elas têm já têm um grande volume de publicações e chegar como um autor estreante é difícil, os processos são longos, né, muitas pessoas tentam. Então, essa coisa da lei de incentivo à cultura localmente ela é muito importante e da editora independente também porque ela reúne, né, ela forma em volta dela uma comunidade de escritores. Então, na editora independente, você também encontra outros autores com quem conversar, acessíveis, perto de você. Então, localmente, ela é importante porque ela dá acesso, né, e principalmente quando se é estreante, né, que foi o meu caso, ela dá a possibilidade não só de você publicar, porque existe esse custo de gráfica, de produção editorial, que é um custo alto, mas ela também te dá uma escala, né? Então, no caso desse edital da Secult, que contemplou a minha obra, foram 1000 exemplares, eles vão ser distribuídos em escolas, todas as bibliotecas, né? O fato de ser uma premiação dá algum prestígio, alguma visibilidade, né? Tem uma divulgação maior que tem esse apoio. Então, ele é importante não só para você conseguir o financiamento, mas para você conseguir alcance, para fazer com que a obra chegue até as pessoas, né, de forma relevante. Eu acho que a forma de acesso ela é importante, sabe? Eu acho não só que a disponibilidade do livro, mas também, quando possível, a disponibilidade do autor, aquilo que né, eu falei anteriormente sobre a importância de levar autores às escolas, para os jovens entenderem que a leitura e a escrita são acessíveis, que você pode ler e compartilhar e conversar sobre isso, que não tem uma única interpretação correta, porque muitas vezes nas escolas o livro é lido de uma forma muito, né, muito específica para fazer uma prova, para fazer com uma interpretação, né, muito específica, e as pessoas acham que um livro é uma coisa que não pode ser interpretada, e pelo contrário, assim, o livro não é mais meu, sabe? Eu publiquei, o livro agora é de quem leu, e a pessoa pega o livro e ela tem que achar o que ela quiser, ela pode, né, criar sobre ele, ela pode imaginar os personagens como ela quiser, ela pode imaginar como pessoas reais, ela pode imaginar como se fossem desenhos animados, né? Ela pode fazer uma interpretação que não foi minha intenção e é tudo válido. Então, eu acho que entender que o livro é fluido, que a obra é fluida e que ela pode ser entendida de várias formas, e entender que também que para você produzir, você também primeiro tem que absorver alguma coisa, né? Então, se o aluno é obrigado a escrever, que ele seja estimulado a ler também, porque a leitura melhora o processo de escrita. Então, às vezes, tem muitas pessoas frustradas porque elas têm a intenção de escrever uma coisa, elas não conseguem chegar lá. E no lugar de dizer reescreve, às vezes é melhor você dizer para um pouco e lê.
Eu gosto de me colocar no mundo por meio da escrita e o processo da escrita é, para mim, indissociável do processo da leitura. A literatura, para mim, é uma porta de escape para fora do cotidiano, né? Então, você chega em casa, deixa todo o estresse, todo o caos, todas as coisas da porta para fora, senta, abre um livro e aí uma porta se abre para um outro mundo. Você só vai. Pés. Descalços sapatos. Pisam o chão frio. Epiderme quente por contraste. Agora é a maciez de um tapete. Tendão que se ergue junto aos pelos de outra perna. Arrepio pele que se abre poros. Já é lençol, toalha, sofá, carpete. Cada dedo rente a uma coxa em músculo que se move. Solas para cima no esforço de inversão. Quase uma cãibra. Esforço mínimo agora. Esquecidos e sem uso, no suor do colchão.